questão voltada para o relacionamento, para o dedo podre. Por que que a gente chegou nessa temática aqui para abordar com eles? Uhum. Gente, assim, eu sou suspeita por falar da terapia do esquema, né? Porque é a minha paixão, como a Vivi falou, a gente participa de um grupo de estudo em terapia do esquema. E assim, eu acho que depois que você tem alguns conhecimentos, né, que você entende quais são as necessidades básicas, como é que você aprendeu o que é amor, você já não sabe o que é viver sem aquele conhecimento. Então, a nossa ideia aqui é fazer com que vocês percebam quais são os tipos de apego, né? O que vocês aprenderam sobre amor, sobre vínculo seguro, né? E que a gente possa construir cada vez mais vínculos seguros. Isso é extremamente terapêutico, né? Pra gente. E aí, eu acho que antes da gente começar, seria muito bacana se vocês pudessem mandar aí no chat, gente, o que vocês entendem como vínculo seguro. O que é vínculo seguro para vocês, né? Até para a gente começar a falar sobre esses tipos de apego. O que vocês entendem como um vínculo que proporciona essa segurança? Se vocês pudessem dizer em uma palavra ou uma frase, o que vocês entendem aí como vínculo seguro? O que você acha, Vivi? Olha, eu vou te falar que o pessoal participou bastante, né, das enquetes. A gente fez, né, um levantamento bem legal para ver como que as pessoas se relacionam e os dados, né, mexeu bastante, né, também com a gente, né, o Paloma, porque a gente viu o quanto tem pessoas que estão vivenciando uma relação onde elas se sentem ansiosas e preocupadas. A gente viu que das pessoas que responderam, 71% das pessoas que estavam ali vivendo, né, esse vínculo não tão seguro assim, porque estava gerando nelas ali ansiedade e preocupação. A Flávia está respondendo aqui, ó, ela entende o vínculo seguro como uma relação sadia com respeito mútuo. A doutora Letícia disse que está tentando descobrir. Vai descobrir agora nessa Entender. live. Bom, e a Janaína colocou, é um relacionamento com respeito e confiança, maravilha. Bem, E aí? olha que bom. É isso aí, vamos participando, gente. Bora. Gente, vínculo seguro é aquela pessoa, aquela relação onde ele consegue atender e suprir todas as nossas necessidades emocionais, que são várias, né? Necessidade de validação, de empatia, de limites, de expressão das emoções, de espontaneidade. Então, um vínculo seguro é aquela pessoa que você sente segurança por você estar perto dessa pessoa, que você sente que você pode ser quem você quiser ser. E quando a gente não tem, né, o nosso cérebro, ele tende a buscar aquilo que é familiar, né, Vivi? Então, quando a gente não tem essas necessidades básicas supridas, a gente começa a formar estilos de apego que geram e mantêm muito sofrimento na nossa vida, né? Que geram e mantêm vínculos que não são saudáveis, que fazem com que a gente se sinta da mesma forma que a gente se sentia lá atrás, né? Onde a gente não aprendeu a ter essa segurança e esse amor, né? Esse vínculo que você diz ali que você pode ser quem você quiser ser, que supre essas necessidades emocionais. Então, a gente vai contar um pouquinho a história. Quer começar, Vivi? Não, achei ótimo você falar isso, porque eu vejo assim, né, Paloma, o vínculo emocional, ele é construído desde a nossa infância. Quem são as primeiras referências de amor? Quem são as primeiras referências de proteção, de segurança? Então, são os nossos cuidadores. Não necessariamente pai e mãe, mas quem ocupou esse lugar, né, essa função ali na nossa formação. Então, por vezes, a gente sabe que nem todas as pessoas tiveram uma oportunidade de ter um vínculo saudável. Elas, né, viveram em ambientes, a gente vai falar sobre isso aqui, que não garantiram isso. E é o que a Paloma disse, a gente tem uma tendência natural de procurar por aquilo que é familiar. Então, a gente fica atrás dessa necessidade que não foi atendida e às vezes a gente vai reproduzindo esses padrões. É engano nosso achar que a gente vai conseguir encontrar uma pessoa que vai corresponder a todas as nossas necessidades. Por isso que a gente precisa saber que necessidades são essas, para que a gente também possa se auto-suprir, ser o nosso adulto saudável, né, Plon? Encontrar pessoas que tenham
a possibilidade de somar a essas necessidades e não o contrário, né? De deixar isso desabastecido. Então, assim, dentro da teoria do apego, ela é uma teoria que, como a Paloma disse, né, ela é uma teoria que ela foi muito pesquisada. Foram vários teóricos que estavam, né, trabalhando em cima dessa temática, estudando como se dava esse vínculo mãe-bebê, como se dava o vínculo humano, como se dava as relações de amor. E aí a gente tem um autor britânico, um psicólogo britânico, que começa a explorar esse universo em 1979, que é, né, o John Booth, e ele vai falar sobre o apego. E aí, se vocês quiserem depois entrar lá no YouTube, tem diversas e diversas pesquisas e experimentos que retratam isso que foi estudado na época. E dentro desse processo, né, um dos mais conhecidos, um dos experimentos mais conhecidos, foi que eles pegaram, né, um macaco que tinha, né, maior semelhança ali com o ser humano, na questão, né, do mamífero, essa questão de vínculo, e eles colocaram esse macaco, um macaquinho filhote, dentro de gaiolas, e tinha uma macaca toda feita de arame, e uma macaca que ela tinha, né, vários Toalha. pelinhos, ela era coalinha, né, que era fofinho. Só que a mãe do arame, a macaca do arame, ela tinha o leite, né? Ela tinha uma mamadeira e a da toalha não tinha. E a grande pergunta era, o macaco, ele vai se relacionar com quem? Com quem garante a sobrevivência dele, que vai dar ali o leite, ou ele vai procurar essa figura, né? Esse carinho, esse acolhimento. E para surpresa, né, dos pesquisadores, que até então entendiam que o ser humano ele tem uma tendência a buscar pela sobrevivência, a lutar pela sobrevivência, estudando ali os macacos, eles identificaram que, apesar do macaquinho ir na macaca que tinha o leite materno, o fato dela estar coberta ali por arame, não era um ambiente aconchegante, ele mamava e ele ficava a maior parte do tempo lá com a macaca que tinha ali a toalha, demonstrando que o afeto, né, Paloma, o acolhimento era aonde ele mais gostaria de estar, era onde ele queria estar, e não apenas ali dentro daquele contexto da sobrevivência. E a gente vai ter. Antes dele até ir ali mamar, né, na mãe de arame, ele primeiro buscava esse aconchego. Ele primeiro buscava se regular emocionalmente para ele voltar, né, a explorar, para ele conseguir ir lá mamar e voltar para a mãe. Mas o primeiro momento, ele primeiro se regulava ali na pelúcia, vamos dizer assim, né, da macaquinha, que estava ali com conforto, com a toalhinha quentinha. E aí é o que a Jéssica colocou aqui, né? Afeto cura. Então, esse experimento, ele mostra isso, né? Que esse apego, essa busca, está no acolhimento, na segurança, no afeto. E aquele ambiente, né? O ambiente da macaca de pelúcia era esse ambiente acolhedor, diferente da macaca que tinha o arame, mas que não possibilitava esse aconchego. Só que continuaram os estudos do balão. A gente tem a grande criadora, né, da teoria aí do apego, junto com os estudos que se continuaram, né, prosseguindo, que é a Mary Ainsworth, né? Ela e o Bowlby construíram aí o que a gente chama da teoria do apego. E aí ela dividiu nesses 4 grandes grupos de apego. Que a gente vai estar explicando um pouquinho o que é isso para vocês hoje, né? Aproveitando e perguntando, alguém já ouviu falar dessa teoria? Conhece a teoria que fala sobre os estilos de apego? Sei que a Jéssica conhece, né? Que a Jéssica faz parte aí também dessa jornada de estudos. Mas alguém aqui, né, vocês aqui que estão acompanhando a gente, alguém já tinha ouvido falar da teoria do apego, desses estilos de apego que existem hoje? Existem várias comprovações, estudos em cima, inclusive a terapia do esquema ela vem e abraça bastante, né, a teoria do apego. Eu acho incrível isso, porque assim, tem uma pesquisa bem bacana
que fala que a pessoa do terapeuta impacta 8 vezes mais do que a teoria, do que a abordagem. Então, não existe terapia sem vínculo. Terapia é amor, gente. Então, assim, eu não atendo paciente que a gente não se identifica, que nem gosta, né? Então, a gente tem que ter amor, tem que ter afeto, porque o amor, ele é transformador, né? E tem uma frase de uma professora nossa, que é a Ana Rison, ela é muito conhecida na teoria da apego, na teoria da... Ih? Terapia do espírito. Fala que me marcou muito, que ela fala assim, o óbvio, quando não feito, ele vira complexo. Então, quando a criança vem de um ambiente onde ela não tem essas necessidades atendidas, de espontaneidade, de falar sobre as emoções, de empatia, de validação, né, de conexão, de autonomia, de poder explorar o ambiente com segurança e voltar para o teu vínculo seguro, isso se torna complexo. Então, a gente vai explicar um pouquinho mais aí o que faz a gente muitas vezes ter um dedo podre, né, nas nossas relações atuais. Que a gente até explicou que não é dedo podre, né? O que a gente quis explicar, a gente vem com esse dito popular, que a maioria das pessoas falam, né? Eu não tenho sorte no amor, elas já dizem, eu tenho dedo podre. Por que isso acontece, né? Acontece exatamente porque a gente está em busca dessas necessidades que não foram atendidas e às vezes a gente vai se aproximar do que é familiar. Então, se eu não me curo, eu vou repetindo padrões, eu vou reconstruindo, né, repetindo aí essas situações. E aí, nesse estudo que foi feito pela Mary, ela faz, né, essa experiência de colocar mães com seus bebês dentro de uma sala com vários brinquedos. E a ideia desse estudo era entender em que momento, né, e como se dava essa relação mãe-bebê. Então, quando essa mãe chegava com o bebê e os brinquedos, como a criança interagia com esses brinquedos na presença da mãe, quando ela se retirava, como que essa criança ela ficava com a saída dessa mãe e como acontecia, né? Qual era a reação dessa criança no retorno dessa mãe. E foi nesse processo que ela identifica 3 estilos de apego e depois é postulado mais à frente por um outro teórico, o 4º estilo de apego, que são os pontos que a gente vai abordar aqui. Então, foi baseado nessa pesquisa. Quem quiser, como eu falei lá no YouTube, tem os experimentos mostrando e vários artigos científicos falando e pontuando esse estudo, né, que foi feito. Então, os estilos de apego foram construídos baseados nessa experiência de como era a relação dessas crianças, desses bebês com suas mães e a interação delas no ambiente com a presença, sem a presença e com o retorno dessa mãe no ambiente. E aí, identificou-se o primeiro estilo aí, diz para nós, Paloma, que esse é muito comum. Esse aparece. Interfere demais no dedo podre. Então vamos lá, vou explicar um pouquinho, né? Que é um primeiro, que é o que a gente chama do. A gente não, né? Que a teoria fala do padrão ambivalente ou ansioso, né? Então, o que é importante a gente entender? As crianças, né, todos nós. Eu falo que eu trabalho com a criança dos adultos. Todos nós temos a nossa criança dentro da gente. Então a gente nasce com essas necessidades básicas. Todos nós vamos precisar que essas necessidades sejam atendidas. Mas algumas crianças, dependendo do temperamento delas, elas vão precisar de mais necessidades do que outras. Então, por exemplo, uma criança que é muito tímida, ela vai precisar de mais validação do que aquela criança que já é mais extrovertida. Ela vai precisar mais dessa atenção. Então, o primeiro estilo de apego é aquele estilo de apego ansioso, ambivalente, aonde a criança, né, muitas vezes tem comportamentos até imaturos, ela não explora tanto, ela tem medo, ela fica muito insegura sem o cuidador, e ao mesmo tempo, quando o cuidador ele tá presente, ela fica brava, né, ela fica com raiva, ela reage ali àquele cuidador. Então, é um apego muito ansioso, é um apego em que a pessoa, na vida adulta, ela vai querendo ter muitas garantias. Ela entra numa relação e ela já pensa ali em casar, em ter filhos, ela já planeja lá na frente. Ela, né, quer o tempo inteiro essa garantia de que de que a pessoa vai estar ali para atender as necessidades dela. E isso... Até porque, na maioria das vezes, né, eram pais hiperprotetores
né, que não passavam essa segurança, não desenvolviam a necessidade de autonomia. Então, esse medo, né, de não dar conta, de não ser capaz, né, e que por muitas vezes faz com que essas pessoas sejam até um pouco mais grudentas, né, Paloma? Mais apegadas e realmente com toda essa preocupação, com todo essa antena ligada. Exato, né? Então, por exemplo, cuidadores muito instáveis, onde às vezes eles não sabem o que, né? A criança não sabe o que vai esperar daquela reação. Ou pais, às vezes, super protetores, né? Então, um exemplo que eu sempre dou, assim, para meus pacientes, imagina, sei lá, uma criancinha ali de 3 aninhos, 2 aninhos, que vai pro parquinho, todas as crianças brincando ali sozinhas, né? E aí vem aquela mãe super protetora, super preocupada, e pega a criança no colo e vê se a criança se machucou. Aquela criancinha, ela vai começar a entender o que desse ambiente, né? Será que ela vai pensar assim, nossa, minha mãe, o meu pai, eles são super protetores e acabam descontando isso em mim? Não, ela não vai pensar assim. O que ela vai começar a pensar? Todos os meus amiguinhos estão brincando sozinhos e eu não. Logo, eu sou O muito... mundo é perigoso para mim, eu sou muito frágil. Exato, né? Eu sou muito frágil, o mundo é muito perigoso. Então, essa criança, ela fica muito ansiosa quando ela se afasta dos seus cuidadores. E ela desenvolve uma alta habilidade, uma altíssima habilidade, um superpoder, que ela consegue ler muito bem, né, as emoções. Ela consegue perceber muito facilmente quando o cuidador, o que a expressão do cuidador vai estar dizendo para ela naquele momento, né? Né, Vivi? Fala aí um pouquinho também. Sim, e pode, né, com isso na vida adulta, ter muitas distorções, exatamente porque tem essa hipersensibilidade. Então, são pessoas excessivamente que buscam essa intimidade excessiva, né? Então, geralmente, pessoas que têm um comportamento de codependência, dependência emocional, fazem parte desse estilo de apego, que é um ambivalente ansioso. Então, buscam validação, buscam aprovação, têm uma necessidade enorme, né, de serem conduzidos, de dizerem a eles o que eles precisam fazer e como deve ser feito. Então, por muitas vezes, esse medo de perder, esse medo, né, de errar. Então, são pessoas, né, que geralmente, se não resolve esse estilo de apego, né, se isso daqui não é sanado, ela vai repetir isso nas relações, ela vai buscar alguém que tenha um comando, que seja essa pessoa que vai dizer e que vai, de certa forma, conduzir esse relacionamento. Por isso, o nível de dependência, né? A pessoa entra num processo onde ela não tem vida própria. Ela fica realmente dentro de um contexto onde ela está buscando aí essa aprovação. Ela vai tentar de tudo, vai pensar de tudo. O que eu preciso fazer para me conectar com esse cuidador? Né? Ela vai desenvolver esse superpoder de prestar atenção em como ela pode se conectar. Porque ela se percebe muitas vezes muito vulnerável daquele vínculo. Ela entende que ela não consegue dar conta muitas vezes das coisas sozinha. Porque por muito tempo, ao longo da vida dela, foi a mensagem que ela recebia. Porque muitas dessas crenças que a gente vai criando dentro da gente, às vezes não está nem no não dito. Né? Quer dizer, não quer dito, mas também não é dito, não quer não dito, né? Então, é o clima, como é que é o A clima desse, sensação, né? A sensação como é que que é o aquilo ali clima desse gera. lugar? É um clima que eu consigo explorar e voltar com segurança? É um clima que me incentiva a buscar minha autonomia, a eu dar conta das coisas sozinhas, né? E aí a gente tende a repetir esses padrões. Então, se eu fui uma criança onde eu não tinha, por exemplo, a minha autonomia desenvolvida, onde eu não podia, talvez, alguém para me corregular ali quando eu precisasse, quando me desregulasse, eu busco isso na minha vida adulta também, né? Então, eu busco esse mesmo padrão. Essa sensação Yeah. de eu não dar conta é uma sensação que ela é comum para mim, ela passa a ser familiar para mim, porque eu já criei defesas para dar conta disso quando eu era uma criança. E aí aquele medo excessivo de ser abandonada, né? Se o parceiro vai amar de verdade, né? E então entra realmente nesse nível de ansiedade muito grande mesmo, né? Por conta dessa necessidade excessiva da validação. Então
um estilo de apego que gera muito sofrimento nas relações amorosas. É normalmente mais encontrado em mulheres, até por uma questão da cultura também, né? A nossa cultura, vocês vão ver que é mais comum homens terem um apego mais evitativo, né? Aquela coisa, para de mimimi, isso é frescura. Todas as vezes, né, que ele demonstra emoção, não é uma coisa bem vista, e mulher já é uma coisa mais culturalmente falando, né? Então, esse estilo de aceita. Então, esse estilo de apego ansioso, ele é mais predominantemente em mulheres. E elas sofrem bastante. Pois é. E a gente tem, né, a Paloma já deu até uma deixa do próximo apego, próximo estilo de apego, que é o estilo de apego evitativo. Então, a gente está falando de um polo e de outro, né? Um polo é o polo da busca da intimidade total, de não ter vida própria, de ficar ali o tempo todo esperando validação, e o apego evitativo. Eu gosto muito de citar a Wandinha, né, da família Addams, que a Wandinha é essa desconexão, né, bem mãe e bebê, uma desconexão ali que existe diante, né, de um cuidador que, ora, né, era frio, era indiferente. Então, a criança não sabia o que esperar. Em um estudo que foi feito, a entrada ou a saída da mãe não gerava efeito nenhum naquele bebê, assim como também não gerava naquela mãe. Então, no estudo que foi feito, quando a mãe saía, a criança ficava do mesmo jeito, quando a mãe retornava, a criança ficava do mesmo jeito, e a mãe também, nesse processo de frieza, né, de indiferença ali com o bebê, nesse estudo específico. Então, a gente vê que o comportamento evitativo, né, o apego evitativo, ele tem esse viés de ser uma pessoa que tem dificuldade de demonstrar o que sente, de dizer, de expressar. E por muitas vezes, né, Paloma, são pessoas consideradas até sem afeto. Nossa, você é tão gelado na geladeira, né, não se importa, não se preocupa. E por muitas vezes não houve isso ali dentro do seu contexto, né, de formação. Os seus primeiros vínculos tinham esse padrão mais evitativo. Essas crianças, elas estavam acostumadas, quando elas pediam ali a atenção, né? Quando elas pediam qualquer sinal de emoção, os cuidadores de alguma forma mostravam que aquilo ali não era legal, não era bem visto, não era bem aceito. Então, quando a criança chora, né, aqueles cuidadores falam, para de bobeira, você está chorando por causa disso, né, de mimimi. E a criança aprende que o melhor que ela pode fazer é inibir aquilo que ela está sentindo. Então, normalmente, né, aquela criança que os pais falam assim, ele não me dá trabalho, né, ele vai sozinho para a escola, né? O que na verdade está acontecendo é que essa criança aprendeu a inibir o que ela está sentindo. De alguma forma, se ela demonstrasse essas emoções, se ela pedisse essa atenção, esse cuidado, ela não teria ali aquele retorno, ela não teria isso dos cuidadores dela. Então, eles aprendem desde cedo que eles são, de alguma forma, eles estão errados, que eles são inadequados. Então, eles aprendem muito pela lógica, eles vão muito pela razão, eles têm muita dificuldade de acessar as emoções. E aí tem mais uma tendência à independência, né? Como eu nunca sei quando eu vou ter esse apego, se vai vir, se não vai vir, eles até sentem falta, mas quando chega, não liga. Então, a maioria, né, acaba tendo esse processo de retraimento mesmo, né? De se retrair, de ficar mais dentro dos seus mundos. E por isso, também são muito desconfiados, né, Paola? Tem uma tendência. A gente vê, por exemplo, que no relacionamento amoroso, são pessoas que tendem a ter mais ciúmes, né, que demonstram de alguma forma essa desconfiança, acho que a qualquer momento, né, alguma coisa ali pode acontecer e desestruturar essa independência. Então, por vezes, eles também não demonstram o que eles estão sentindo, não são de declarações, não são de muito envolvimento afetivo mesmo, de entrega na relação, eles são mais distantes. Teve, inclusive, uma pessoa que colocou isso na caixinha, né? Eu falei, fica lá na live que hoje você vai entender. Porque ela colocava, eu sou o contrário, eu não me apego. E aí, de repente, né? Claro que a gente não está avaliando, porque é só uma caixinha,
mas de repente existe esse apego aí florado, né? Esse apego evitativo. Uhum. E outra também, ou então eles acham que nada tá bom, nenhuma parceira tá boa ali, ou então eles nem buscam relacionamento, porque relacionamento dá muito trabalho, né? Eu não tô nesse momento agora. Então, assim, existem várias formas deles evitarem se conectar com essa emoção, porque eles aprenderam que não é legal, eles aprenderam que não é bem visto eles falarem sobre as emoções, eles se conectar. Então, eles aprendem a se desligar. Eles aprendem a se virar sozinhos, a dar conta sozinho. E Ou a aquela, manter uma distância, né? ou aquela parceira assim, irreal, né? Fantasma. Ah, não, ninguém vai ser como aquela minha namorada lá do ensino médio. Porque ela não é real, porque aquela namorada do ensino médio já não existe mais, não é mais real. Então, Exato. eles evitam ao máximo se conectar com isso, né? Resiste, né, o envolvimento profundo nos relacionamentos, eles ficam resistindo. E é muito comum, né, a gente encontrar também esse perfil, pessoas que falam, não sei por que eu não consigo me apegar, não consigo me envolver, né, eu não acredito no relacionamento. Então é uma demanda também recorrente no consultório. Quando a gente vai investigar um pouquinho, a gente vê aí, muitas vezes esse estilo de apego como pano de fundo. Uhum, uhum. E é curioso, porque assim, olha, eu e Vivi, a gente trabalha com isso, a gente vê isso todo dia, né? Todo dia. Quando conforme a gente vai falando sobre essas experiências ao longo do dia, né? Ao longo das sessões, o paciente ele sente muita dor, mas para ele é muito difícil às vezes perceber isso. Porque, na verdade, os pais, eles são metade da mãe e metade do pai. Então, ninguém gosta, né, de ouvir muitas vezes aquilo que faltou das pessoas que a gente ama. Mas todos nós temos esquemas, todos nós temos necessidades que não foram atendidas, porque a gente também, em algum momento da nossa vida, não teve as nossas necessidades atendidas. E se a gente não olha para isso, não modifica esses esquemas, a gente passa isso adiante. A gente passa isso para os nossos filhos, para os nossos netos, e assim vai. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vim de uma criação onde era uma família muito rígida, uma família muito punitiva. E aí, quando eu tenho meus filhos, eu quero, né, passar a mão, eu não quero dar limite. Isso vai ser um outro problema, né? Porque os meus filhos vão aprender a não ter limites, vão aprender a não tolerar o mal-estar. E isso também vai ser passado adiante. Então, se a gente não percebe isso, a gente perpetua e a gente cai nessas ciladas amorosas, né? Que é o que a gente dedo podre que não existe, porque a gente busca aquilo que de alguma forma é familiar pra gente, a gente busca aquilo que a gente está acostumado a receber. Exato. E vai reforçando, né? Então Uhum, vai reforçando e mantendo a gente nesse lugar. uhum. E a gente tem um outro estilo, né, de apego também, que é um estilo também bastante problemático, né, Paloma? Que ele foi postulado bem depois, que é o estilo desorganizado. É o mais triste, é o desorganizado, é o mais triste. Eles sofrem muito, muito. Então, são crianças que vêm de contexto, a mensagem é muito confusa. Então, são pais, às vezes, que dizem que amam, mas a expressão deles está dizendo o oposto, eles estão de braços cruzados. Então, sofreram traumas, negligência, né, abuso, Abuso, violência. né? Então, é aquela criança que muitas vezes quer o cuidador, porque a gente nasce com uma tendência a buscar o cuidador, a gente nasce com essa predisposição a chamar a atenção, porque para uma criança não estar vinculada aos seus cuidadores, não estar vinculada aos seus pais, é uma questão de vida ou morte. Então, se ela tiver que se odiar para manter o vínculo, ela vai fazer. Ele me humilha, ele bate em mim porque eu sou feia, porque eu sou errada, porque eu sou inadequada. Então, é aquela criança que ela não tem um ambiente seguro, ela não tem com quem contar. Ela passa por muitas situações traumáticas. Então, ela aprende, ou aquela criança que passa a ser muito passiva, né, porque ela foi tão humilhada ao longo da vida, ou então ela passa a ser muito raivosa, muito rebelde, brigar, porque é o que ela está muitas vezes acostumada a receber. É o que ela é familiar, é o que é familiar para ela. Então, eles sofrem muito, né? E se você não quebra esses vínculos... Por isso que a gente fala, né? Que agora a gente vai entrar daqui a pouco a gente vai entrar no último estilo de apego, que é o seguro. Apego e seguro, gente, são um transformador, sabe?
Sou muito grata aos apegos seguros que apareceram na minha vida, né? Que a gente aprende muito, né? Com o amor, ele transforma, né? O amor, a gente aprende muito com o amor. Então, né? Então, esse estilo de apego desorganizado, ele é muito sofrido, né? Mas, assim como todos, a gente pode olhar para essa experiência, né? E reparar, porque eu acho que foi a Jéssica que botou aqui, né? O amor, ele é transformador. E no apego, né, desorganizado, como a Paloma está falando, a gente tem sentimentos mistos. Então, no estudo, né, que foi feito, esse que tem as crianças e os brinquedos e as mães, notou-se, né, que quando as mães saíam e quando elas voltavam, às vezes a criança virava até o rosto, né, a relação dessa mãe com esse bebê, né, era muito problemática. A gente vê isso, né, tem muitas pessoas que passaram por esse processo de vulnerabilidade, de um ambiente invalidante, de um ambiente de muita negligência, de muita violência, de muita falta, né, Paloma? A gente pode pontuar de uma maneira um pouquinho até maior, que é essa falta excessiva, né, que gera, como a Paloma falou, nesses relacionamentos, a busca, né, disso que por vezes não foi dado, e aí às vezes os exageros, né? Às vezes uma entrega muito maior, um processo de muita cobrança, de muita exigência, exatamente pelo nível da insegurança, desses sentimentos mistos. Então, hora eu amo, hora eu odeio, hora eu quero perto, hora eu quero longe. Então, essa dialética transita muito, né? O apego desorganizado. É tanto que pessoas que têm, né, o transtorno de personalidade borderline, na maioria das vezes, são, né, de alguma forma, tiveram esse tipo de apego Ou desorganizado. ansioso também, né? O apego ansioso. E assim, no apego desorganizado, eu vejo muito, assim, por exemplo, aquela criança que tá no colo da mãe, mas vira o rosto, sabe? Então é aquela coisa muito ambivalente. Ao mesmo tempo que ela quer o cuidador, ela não quer com aquele cuidador. Então, aquela pessoa que, por exemplo, quieta com as pessoas, mas quando as pessoas estão presentes, ai, quero ir embora, né? Me cansa, tá cansativo, você tá me sufocando. Então, é muito ambivalente a mensagem que fica, né? Sim. Muito confusa. Eu quero, mas eu não quero. Eu quero essa pessoa aqui, mas quando eu tô com essa pessoa me irrita, essa pessoa me cansa. Então, ela tende a repetir esse mesmo padrão. O que ela viveu lá na infância, ela tende a repetir esse mesmo padrão na vida adulta. É incrível isso, né? Às vezes eu pergunto para o paciente assim, mas como é que você se sente nessa relação? Como é que, quando você está me dizendo isso, como é que você se sente? Aí a pessoa diz, né, como é que ela se sente. E aí eu pergunto, essa sensação é familiar para você? Há quanto tempo você... 90% das vezes, né? 99%, né? Aí quando eu pergunto essa sensação familiar, é familiar. E aí eu pergunto, né? Pergunta para vocês, né, também. Façam essas perguntas também. Qual foi a primeira vez que você lembra de você estar se sentindo assim? E aí, às vezes a pessoa me fala uma coisa lá, né? Lá quando eu tinha 2 anos, quando eu tinha 3 anos, quando eu tinha 4 anos. A infância, né, vai ser sempre o chão que a gente vai pisar. A gente tem que ter essa clareza. Por isso que é tão importante a gente entender quais são os nossos tipos de apego, né? O que a gente tem aqui como a dominante, exatamente para que a gente consiga, né, romper com esses padrões. Então, às vezes eu tô nesse, né? Vocês falando aqui, eu percebo que eu tenho um apego ambivalente, ou eu tenho um apego desorganizado. Olha, pela fala de vocês, eu sou evitativo. Então, assim, o primeiro passo, né, é a gente ter essa compreensão, que é o autoconhecimento, ele é tudo. Se eu entendo de onde vem esse sentimento, e eu consigo perceber que isso é familiar, e eu me acostumo, né? Muitas vezes eu me acostumo com isso, mas está sofrendo. Se acostuma, mas está sofrendo. É a hora, às vezes, de mergulhar num, né? Como o Farinha colocou aqui, que é tão complexo, e é mesmo, né? Porque se você não mergulha para você entender de onde vem esse apego, você não consegue se libertar para uma relação saudável. Vai repetindo e repetindo. Às vezes a pessoa tem até comportamentos, né? Que vai do extremo oposto. Então, por exemplo, só que a sensação dela é a mesma. Então, vamos imaginar, por exemplo,
Vamos pegar um esquema de, sei lá, de fracasso, né? Essa sensação de que você não vai dar conta, esquema de fracasso. Posso agir de várias formas. Eu posso, por exemplo, evitar completamente, porque eu acho que, afinal de contas, eu vou fracassar, né? Eu posso colocar metas muito altas e que eu não vou suprir, não vou atender essa meta, porque é uma meta muito alta. E aí a sensação de, caramba, mais uma vez, tá vendo como eu fracassei, ela continua. Ou então eu posso entrar em um monte de curso, fazer um monte de coisa para tentar mostrar para mim mesmo que eu não vou dar conta. Mas a sensação que essa pessoa tem continua ali de não vai dar conta, dela não conseguir, né? Então vamos pegar aí, por exemplo, o abandono, né? Eu vim aí de um apego onde eu não me sentia seguro, onde eu não tinha ali um cuidador que me corregulava, que me ensinou a lidar com as minhas emoções, falar sobre as minhas emoções. Aí eu posso, por exemplo, evitar completamente relacionamentos, porque afinal de contas eu sinto que eu vou ser abandonada. Isso até é um processo até bem inconsciente, né? A gente não tem nem noção que a gente age assim, porque vai tão automático. Ou eu posso, por exemplo, entrar em relacionamentos que o vínculo não supra ali as minhas necessidades. Então, uma pessoa que não pergunta sobre as minhas emoções, que não me valida, que não está Uma conectada, pessoa não disponível, né, não Paloma? Você procura uma disponível, pessoa não não disponível. disponível, né? E aí a pessoa acredita, vendo como realmente, né, a sensação dela não está sendo abandonada. Ou ela vai para o extremo oposto. Então eu vou abandonar antes que me abandone. Antes que faça comigo, eu vou me abandonar. Então a Ótimo. sensação é a mesma, só que ela vai aparecer de formas diferentes para pessoas diferentes. Né? E dependendo do temperamento de cada um, dependendo do tempero, isso vai sendo mais acentuado ou não. Então, Exato. eu adoro filmes, né? Tem milhões de filmes que eu posso dar exemplos aí, que posso. E aí, às vezes, o paciente vê o filme e fala assim: caramba, é verdade, né? Eu consigo me perceber ali nele, eu consigo ver aquilo dali. Então, é bem bacana quando ele consegue fazer essa ponte, né? E entender de onde isso vem, como ele quebra esse padrão, como ele não repete esse padrão. Exato. E para isso, o primeiro mergulho é esse, de descobrir qual é o seu estilo de apego. Né? Assim que a gente descobre, a gente tem como trabalhar. Até para ver se está hipercompensando, evitando ou mantendo esses padrões. E é tão importante a gente entender isso, ter essa clareza, porque é só isso que vai conseguir te ajudar a sair desse ciclo. E aí a gente entra, né, no apego que deveria ser o apego que todos nós, de alguma forma, precisamos, que é o apego seguro. Então, esse apego seguro é aquele apego que tem a mistura, né, da autonomia, mas também da proteção, do limite e exatamente, né, do amor, da validação. Então, são aquelas crianças que nesse estudo elas exploravam o ambiente, quando o cuidador saía, elas notavam a falta do cuidador, mas continuavam a interagir com o ambiente. Quando voltava, recebia esse cuidador e continuava interagindo com o ambiente. Então, se sentiam seguras, se sentiam pertencentes, não ficavam ansiosas, né? Elas percebiam, mas elas não ficavam desesperadas, né? Com a ausência daquele cuidador ali naquele experimento. Então, o apego seguro é esse vínculo mais fortalecido, é esse vínculo, né, saudável, Que que a supra gente... necessidades emocionais, né? Que consegue me validar, consegue estar conectado comigo, consegue olhar para mim ali. Naquele olhar você já sabe como é que a pessoa tá. Então, vínculos seguros, a pessoa ela tem uma visão positiva sobre o vínculo, ela tem uma visão positiva sobre ela, sobre o relacionamento, sobre o mundo, sobre como ela se sente nessas relações. Quando ela tem um problema, né, com alguém, ela sabe, não, peraí, a gente vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai resolver esse problema, a gente vai dar Ela conta disso. confia, né? Ela confia nela e ela confia no outro, né? É um processo onde ela sente que pode confiar e Ela não tem depender problema, dos outros. ela não tem problema com intimidade, né? Intimidade para ela não é uma coisa que assusta. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, né? Ah, Paloma, mas como é que eu vou mostrar pro meu filho qual é a melhor forma, né, dele ter apegos seguros, dele ter vínculos seguros? Eu falo assim, olha, a melhor forma de você mostrar pro seu filho o que é ter um apego seguro é você mostrar o que é, você não mostrar o que é um apego inseguro para ele. Porque ele vai ter um Exato. modelo, ele vai ter como modelo, né, vínculos seguros, vínculos que atendam ali as necessidades dele, vínculos que
né, conseguem ter visões positivas sobre ele, sobre o mundo, sobre as pessoas, que ele não tenha medo da intimidade. E aí a gente entra naquela, Eles, né? O, o óbvio não feito vira complexo. exato. E é algo que a gente acha que é fácil, mas quem também está nesse lugar de cuidador sabe que não é fácil promover esse apego seguro. Às vezes a gente vai errar, vai acertar, mas é importante a gente ter a consciência também do que a gente está reproduzindo, né? Porque senão a gente reproduz os mesmos apegos que tivemos, e se eles não foram funcionais, a gente vai reproduzir para as novas gerações esse mesmo padrão. E uma pessoa que tem apego seguro, ela não tem problema com conflito, ela sabe lidar com o conflito de forma saudável. Que é isso que a Paloma falou, sabe sentar, conversar, sabe se expressar, sabe dizer do que necessita, sabe estabelecer limites, não tem dificuldade de validar, porque não tem medo de estar, né, entregando demais ou entregando de menos, porque ela está sendo autêntica, está sendo ela. E isso só é possível quando se há essa segurança. É isso, né? Sobre Aí isso. tem Então, A gente, tem Márcia vínculo. colocou aqui, que é muito legal. Ela colocou, né, meu vínculo seguro na minha infância era uma babá. Tem até um filme, não lembro o nome dele aqui agora. Histórias cruzadas, o nome do E filme, não é? Histórias Cruzadas, que mostra, né, esse filme maravilhoso. Ele mostra o quanto a babá, naquela relação, era o apego seguro daquela garotinha. Então, o quanto é importante, né, a gente não necessariamente entender que o meu pai, minha mãe, não. Às vezes é a figura de uma babá, às vezes é a figura de um professor, às vezes é de um amigo, às vezes é dos pais dos seus amigos. E é isso que a Paloma falou, ao longo da nossa vida, quantos vínculos a gente vai construindo. Então, se aproximar também de pessoas que promovam esse vínculo seguro. Porque se a gente não se dá conta, a gente se aproxima de pessoas que vão estabelecer um apego ali de novo, né, para nós, repetindo o padrão, ou ansioso, ou desorganizado, ou evitativo. E eu acho que é importante, assim, colocar isso também, né? Perfeito, gente, ninguém é. Ninguém é perfeito, né? Vamos errar. E tem uma frase, eu acho que é a Jaque Leão que fala essa frase, que ela fala assim, uma mãe boa é aquela mãe que erra e que fala sobre o erro dela. Então, tudo bem a gente errar. A gente pode correr. Nenhum erro que a gente cometa vai ser tão grande a ponto da gente não conseguir reparar tudo ali. Em outras vezes, tem pessoas que por tanto tempo eles não têm esse. A gente aprende também com modelos, né? Quem são os Sim. modelos de vínculos saudáveis que a gente tem? Para muitos pacientes, às vezes um dos primeiros modelos que eles vão ter é a relação terapêutica, que vai dar um amor ali, né? Que vai estar ali com ele, que vai parar para ouvir, que vai dar limite quando precisar colocar limite, né? Que vai validar quando precisar validar, que vai invalidar quando precisar invalidar. Olha, eu valido muito a tua raiva, mas eu não valido você, sei lá, bater no Explodir. coleguinha. Batendo coleguinha, Exato. né? Valido a sua ansiedade, mas eu não posso validar. Como é que a gente pode fazer para você não me ligar 30 vezes por dia? Que é esse apego muito ansioso, eu preciso de garantias que a pessoa vai estar ali para mim o tempo inteiro. Eu preciso confirmar que ela vai estar ali, né? Então a gente aprende a ser vínculo, a gente passa a ser modelo também de vínculo saudável para o nosso paciente. E por isso é tão Exato. importante estar em vínculos saudáveis também, né? É. E assim, isso que você falou, né, Paloma, que é o coração da terapia, né? A terapia não existe sem vínculos, sem confiança. E é isso, por muitas vezes, um único lugar, um único ambiente que essa pessoa experimentou ao longo de toda uma vida de segurança, às vezes se dá pela primeira vez dentro de um atendimento psicológico, né, terapêutico. Mas o que é mais importante a gente entender é que é uma busca e a gente tem como mudar isso. Porque eu não estou condenado, porque eu tive um apego desorganizado a repetir, né, na minha vida esse apego desorganizado nas minhas relações de amizade, nas minhas relações amorosas, na minha relação com os meus filhos. Então eu posso mudar esse estilo de apego, uma vez que eu observo o estilo que não está sendo saudável para mim. Que bom, Sabrina, que bom. A Sabrina disse que Tô ela vendo foi aqui fazer.
Meu pai Desafios, né? cantando, que legal. A Sabrina, a Ah, Letícia, maravilha. gente, minha avó. Ai, que gostoso ver a gente aqui, ó. Jéssica, meu marido, uma galera. Eita. E E aí, assim, eu acho que é legal aí? responder, né, as perguntinhas, Vivi. Sim, a gente anotou as perguntas que vocês foram fazendo na caixinha, né, ao longo aí da semana que a gente abriu a enquete. Essa é a primeira live, gente, de uma série de lives que nós vamos fazer, porque a gente quer ajudar você que está repetindo padrões nos seus relacionamentos amorosos, entender o porquê que isso está acontecendo, para que você possa sair desse ciclo. Isso só é possível através do conhecimento, né? Apesar de ser uma frase, né, utilizada como um versículo bíblico que diz que a gente conhecendo a verdade, a gente se liberta. E é isso. A psicoeducação na terapia, ela também é uma ferramenta que a gente utiliza muito, né? O Paloma é uma das técnicas mais usadas, porque a gente entende que é através do conhecimento que a gente vai compreendendo por que a gente faz certas coisas. E é só através desse entendimento que eu consigo mudar os meus padrões, né? Reestruturar as minhas formas de ser e estar no mundo, romper com essas crenças e esses esquemas que por vezes podem estar disfuncionais. E só para complementar isso aí que você falou, gente, eu sempre falo para meus pacientes, né? Existe uma diferença muito grande entre dor e sofrimento. A dor é inevitável, faz parte da experiência humana, mas o sofrimento ele é opcional. O sofrimento eu adiciono emoções, eu adiciono experiência dolorosa à minha dor. Então, que a gente transforme as nossas dores, né, em aprendizados e que a gente possa olhar para isso, aceitar radicalmente e ter comportamentos que nos aproximem de uma vida onde a gente quer ter. É assim, bem rapidinho, vamos responder as perguntas, senão a gente fica aqui, ó, eu me empolgo. Pois é, A eu gente fica. também. Então, assim, ó, uma primeira pergunta que botaram aqui, ó, o que é apego e por que é importante nos relacionamentos? Apego é o tipo de vínculo que você vai ter com aquela pessoa. É um vínculo seguro, né? É um vínculo que vai suprir as suas necessidades emocionais? Se sim, é um apego seguro, né? Se não, talvez seja interessante eu refletir e pensar, né? Se esse apego está sendo, se aproxima aí dos meus objetivos, da vida que eu quero ter. Exatamente. E assim, o objetivo aqui é exatamente que vocês compreendam, né, o quanto o apego ele pode tá, né, ele pode não, ele está influenciando, né, as suas relações. Então é por isso que é importante a gente entender sobre os tipos de apego. Perfeito. Ó, outra perguntinha aqui super legal. O que fazer quando percebemos que estamos em um relacionamento que é mais cilada do que amor? Acho que a primeira coisa é perceber, né? A primeira coisa é perceber, porque tem gente que não percebe, a gente fica Às vezes eu, 10, 20 anos sofrendo, mas não, mas tá às ali. vezes também, né, o modelo interno está tão enraizado Sim, que às vezes a pessoa ela se dá conta, mas ela não consegue entender que ela pode ampliar o repertório para ter ferramenta para sair daquilo. Então, por muitas vezes não acreditar que é capaz de sair de uma relação que não dá certo, a pessoa se acostuma, é o que a gente fala, né, desse lugar de eu estou sofrendo, eu não estou satisfeito, mas eu não consigo me movimentar para sair dessa situação. E é a hora que a gente fala, cara, vai procurar ajuda. Né? A vida é só uma, a gente tem que viver bem, ter uma vida que vale a pena ser vivida. E é importante, se a gente está percebendo que a gente está dentro de um relacionamento que não está de acordo com os nossos valores, né? Que não está suprindo as nossas necessidades, que a gente está tendo mais dor e sofrimento do que satisfação, tranquilidade, paz, o amor, só o amor. Né? É a minha grande pergunta que eu sempre faço quando eu estou falando com os meus pacientes que estão vivendo esse conflito, esse dilema, estou junto ou eu saio. Só o amor é suficiente? E E outra, será amor? Será amor? Né? Porque às vezes não é amor, às vezes é um apego que está ali, de certa forma, girando, né? E mantendo esse lugar. isso que você falou é bem bacana, porque assim, às vezes, né, a gente pega aí pacientes de 20, 30, 40 anos, 50 anos,
E quando a gente começa a mostrar para eles que às vezes esse amor, é um apego, é como se eu quebrasse tudo que ele entende de amor. Então, não é, por exemplo, o Joãozinho o problema, a Mariazinha o problema. É todos os vínculos que eu tive na minha vida que eu aprendi como amor. Porque eu aprendi por 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos que amar é sentir essa ansiedade. Amar é eu ficar nessa desorganização se eu quero ou não quero. Né? É um vínculo que não é saudável para mim. Então, eu tenho que aprender o que é amor, reaprender o que é amar. Não é deixar de amar o Joãozinho, né? É deixar de amar todas as pessoas que eu amei. E por isso é tão importante a gente estar cada vez mais em vínculos saudáveis. Porque se a gente não tem vínculos saudáveis, a gente mantém e perpetua aquilo dali. Até porque a gente só tem aquela realidade. Exato. Como que eu vou entender que esse apego que eu estou tendo, essa relação que eu estou tendo não é saudável, se a única referência de relacionamento de apego sempre se deu dessa forma? E é por isso que é importante olhar para fora, né? Olhar para essa janela. E quando a gente vê pessoas, é muito comum, né? Eu não sei você, Paloma, mas eu recebo muito paciente que diz assim: ah, eu não acredito numa relação saudável. Em algum momento isso vai dar defeito, né? Não é real, isso não é real. E não, gente, é real. Pessoas que têm apegos seguros conseguem ter um relacionamento muito saudável, muito funcional. A grande questão é que você ainda não encontrou uma pessoa que te proporcione esse apego seguro. E o que é apego seguro, né? Isso aí que a gente está falando. É um lugar que te dá essa tranquilidade de você ser quem você é, de você poder falar, de você não precisar se anular, de você não ter que fingir e se manter dentro de uma roupagem que não te comporta. É você não ter que abrir mão dos seus valores, não ter que se autodestruir para caber dentro de um mundo, de um universo que não te faz parte. Então, só quando eu acesso essas realidades, né, que eu tenho essa possibilidade de identificar que eu estou aqui vivendo, né, e acreditando, porque é a única referência que eu tive. Criem outras referências. E às vezes Outros ambientes. a gente vê, né, assim, Vivi, só para fechar essa, tem paciente que às vezes, como não tem modelo nenhum, precisa de muito tempo de terapia para ter segurança de que é possível. Ah, tá, agora eu tô entendendo o que é um vínculo seguro. É uma pessoa que, independente da minha escolha, tá comigo. Eu falo para meus pacientes, falo assim, olha, independente do que você escolha, eu tô contigo. Eu tô contigo até o fim. A gente vai passar por isso. E aí não tem certo nem errado, né? Não tem problema. A gente levanta e a gente continua. E como é que você tá? E como é que você se sente sobre isso? Né? E aí a gente tá aí para isso, para sermos vínculos saudáveis para as outras. Sejam vínculos saudáveis e tenham vínculos saudáveis. E assim, isso que você colocou, palavra muito importante. Eu também falo sempre para os meus pacientes. Aqui não é o que a Viviane acha, que é o que você dá conta. E tá tudo bem, não tem certo nem errado. A gente só vai ampliar esse olhar. Vamos ampliar esse olhar. Será que só existe esse caminho? Só existe esse tipo de se relacionar? Porque quando você vem para terapia, você está se dando a oportunidade de olhar de outra forma. De começar a questionar os seus pontos de vista, né? Eu falo que a terapia é esse lugar, né? De acolhimento, de confronto. Então, assim, ter outros ambientes e pessoas que te proporcionem um apego seguro vai te familiarizar com o que você merece, com o que você precisa. E não, né, estar nos mesmos locais, com as mesmas pessoas, da mesma maneira. A gente tem que realmente olhar para fora, olhar, né, para outras janelas. O seu pai que está super Obrigada. orgulhoso. Maurício boba aqui. Não, eu tô adorando, gente, ver a interação de vocês. Fico muito feliz, né? Tá tocando aí de alguma forma. Ó, quinta-feira que vem teremos mais, hein? Mais 2 encontros aí. Quinta-feira estejam com a gente também, às 20 horas. Tá? Mas exato. E assim, teve mais pergunta, Paloma? Teve mais alguma? Eu acho que as outras a gente já respondeu, né? Tem só essa daqui, ó. Como construir relacionamentos mais seguros e equilibrados. Onde encontrar vínculos seguros. Gente, onde encontrar vínculos seguros? Tem muita gente bacana no mundo. Tem uma pessoa que eu sigo de marketing que ela fala assim, gente, a gente precisa aprender a viver no modo aleatório. Conheça gente, faça coisas diferentes. Eu já fiz aula de tanta coisa, eu já fiz aula de costura, já fiz aula de tênis, já fiz dança,
tem muita gente espalhada por aí, tem muita gente boa por aí, tem gente muito Exatamente. ruim, mas tem muita gente legal, né? Conheci a Vivi como? A Vivi é maravilhosa. Eu conheci a Vivi Olha, lá. no mundo psi. Gente, conheci tantos vínculos saudáveis no mundo psi, tantos vínculos saudáveis. Esse grupo, né, que a gente faz parte, né, que é um grupo de Nossa vivência paixão, do né? Nossa esquema, que é a paixão, nossa né? paixão que a gente não larga. É um vínculo muito saudável. E a gente conheceu como? Vivendo no modo aleatório, né? Se Experimentando, permitindo, se se permitindo, permitindo, né? se Se permitindo. permitindo. Porque o que eu vejo muitas vezes, né, e a gente fala muito isso na terapia, o que causa dor e sofrimento é a nossa inflexibilidade. Às vezes a gente está inflexível até ao processo de conhecer pessoas, de se vincular a pessoas, de tentar ir em outros ambientes. E às vezes a gente teve uma experiência ruim, às vezes uma experiência ruim, e a gente já generaliza e não se permite mais. Então, existem muitas pessoas boas no mundo, muitas pessoas que podem te proporcionar o que é um vínculo seguro, né? É, Disse aqui, ó. Vou fazer uma blusa escrito. Procura-se vínculos saudáveis. funciona, ô Letícia, vai funcionar, vai funcionar. Funciona. Eu Mas conto pra... olha, é importante também a gente ressaltar uma coisa. A gente quer vínculo seguro, mas nós somos vínculo seguro para as pessoas que estão à nossa volta? A gente tem que se perguntar, né? Então, assim, isso que a Paloma falou, o nosso grupo, que a gente faz parte, é um grupo que traz esse vínculo seguro, permitiu, para além do grupo, né, Paloma? Essa nossa relação de amizade, de entrega, a gente tem se oportunizado, né, enquanto colegas de profissão, a se conhecer melhor. Mas se eu quero encontrar vínculos seguros, eu preciso também trabalhar em mim. Eu preciso trazer para mim esse apego seguro, né? Observar o meu comportamento, não negar o que eu estou sentindo, me perceber dentro desse processo. Né? Será que eu estou conseguindo expressar as minhas emoções, dizer o que eu sinto, estabelecer os limites? Tenho me validado? Porque às vezes a gente espera isso muito de fora, mas eu tenho me auto-reforçado. A gente vai falar disso tudo nas próximas lives, a gente vai, né, percorrer aí as necessidades emocionais básicas, a gente vai falar um pouquinho de personalidade, de autoestima, valores. Então, tem muita coisa boa vindo pela frente. E essa primeira live é para instigar vocês a estarem nas próximas. Porque tem coisa boa vindo aí, não tem? Opa, Certeza. E outra, assim, só de vocês verem, olha o recorte de estar aqui, né? A galera que está aqui, gente, vocês já estão buscando ser vínculos seguros, né? E aprender o que é isso na vida de vocês. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, né? Quem sou eu para dar conselho? Mas se eu pudesse dar um conselho para você ter vínculos seguros, viva no modo mais aleatório. Crie repertório, conheça gente, explore, aprenda coisas novas. Eu conto a história que eu conheci o meu marido numa festa que eu fui de penetra com os amigos que jogavam PlayStation da minha amiga. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Eu nem jogo PlayStation. Mas eu fui e conheci meu marido. Meu marido não joga PlayStation também. E assim, temos um vínculo seguro, somos vínculo seguro um para o outro, sou vínculo seguro para meus pacientes, para as pessoas que eu amo, para minha família, né? Enfim. Então, sejam vínculos seguros e busquem vínculos seguros para a vida de vocês. e é para nós também, né? Eu vou aproveitar aqui, Paloma, falar para vocês que aqui tem alguns pacientes, né? Eu já olhei aqui, entraram alguns pacientes aqui, eu quero já mandar um beijo delicioso aí para vocês, dizer que é muito gostoso poder participar da trajetória de vocês, de estar junto, né, nesse dia a dia, construindo, sendo para vocês esse apego seguro e principalmente vendo a evolução de vocês também, porque é muito gostoso, né, Paloma? A gente que, eu falo, hoje eu até fiz esse post lá no meu Instagram, a gente vibra muito quando a gente vê o paciente saindo de um estágio e indo para outro. Quando a gente vê ele saindo de um lugar onde ele era uma pessoa ambivalente, insegura, ou evitativa, ou desorganizada, e ele conseguindo construir, né, esse vínculo seguro para ele conseguindo estabelecer limites saudáveis, ele conseguindo ter uma vida com mais qualidade, com mais propósito, com mais intensidade, dentro, né, de um padrão saudável. Então é muito gostoso, a gente vibra, tá, gente? Confesso É aqui para mesmo. vocês. O pessoal fala assim, psicólogo tem que ser neutro. Neutralidade não é falta de afeto. Falta
não existe falta de afeto, existe muito afeto, a gente se importa, é isso que a Paloma disse, a gente também manda embora paciente. Não é só o paciente que escolhe o psicólogo também escolhe o paciente. Se a gente identifica que vai ter uma resistência, que a gente não vai conseguir ser o melhor terapeuta, a gente não tem dificuldade nenhuma, pelo menos os profissionais que são sérios, que são respeitosos no processo, de dizer, olha, eu não vou conseguir dar o que você precisa, eu vou te indicar alguém da minha confiança. Quando a gente entra num processo, a gente entra mesmo. Costumo dizer, né, para os meus pacientes, falam que é quando a gente começa essa trajetória, a gente tem um destino, né? Um destino que é uma vida que vale a pena ser vivida. Eu tenho um mapa e ele está na direção. Eu não chego se ele não dirigir. E ele não chega sem o mapa. Então, nós, né, enquanto psicólogos, nós somos mais ou menos esse GPS. A gente vai mostrando, né, junto com o paciente, dentro do que ele suporta, dentro do que é a realidade dele, esse caminho. E o estilo de apego é um dos pontos que a gente trabalha. Com certeza, né? Então, gente, sejam vínculos seguros e busquem vínculos seguros também, tá? A gente vibra com você e, assim, a gente cria uma rede muito grande de amor. E amor é transformador. Total. Não tem terapia sem amor. Não tem terapia sem amor. Tá? Vivi, vamos encerrar. Gente, vamos. Obrigada, Paloma. Esse papo Obrigada. delicioso que já tem acontecido Delícia. algumas sextas, né? E aí, gente, na próxima quinta, dia 10, estaremos aqui com vocês às 8 horas da noite. Marca aí, se você achou que esse papo hoje foi válido para você, já indica para outras pessoas, ajuda a gente a divulgar, porque a nossa intenção é trazer essa visão mais ampliada para vocês, que vocês possam verdadeiramente ter aí uma oportunidade de construir relações saudáveis. Obrigada. Bom? Um beijo. Beijo, beijo, gente.